Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Leone Fonseca, sou professor da Escola de Líderes da Comunidade Redenção Plena e nós estamos iniciando aqui mais uma aula de Teologia Sistemática, aula 2. Você que ainda não assistiu a aula 1, convido você a assistir a aula passada, a aula 1, ao qual nós tratamos sobre os fundamentos da teologia sistemática, por que estudarmos teologia, qual a diferença da teologia sistemática para a teologia bíblica, o ponto em que as matérias se encontram entre elas, entre a exegese, entre a hermenêutica, entre a teologia histórica, entre a teologia bíblica, a teologia sistemática, qual é a relação que elas têm entre elas. Então, convido você a assistir esta aula e depois continuar esse vídeo, tá? Mas se você já assistiu, vamos comigo aqui e eu já quero compartilhar a tela com você, tá? Vamos compartilhar aqui a aula de número 2. Aula de número 2 de Teologia Sistemática. Nós temos aqui, né, a bibliografia, que é muito importante você adquirir uma dessas obras, né? Eu não sei se você consegue ver aqui, essa parte de cima, são todas as teologias sistemáticas que eu tenho, né? Temos mais que praticamente 12 teologias sistemáticas aqui, e seria muito importante que você adquirisse pelo menos uma, né? Pelo menos uma dessas aqui é o qual eu estou aqui indicando para vocês. Nós temos do George Led, que é de teologia bíblica, seria muito importante também você adquirir, até mesmo para você fazer um parâmetro com a teologia sistemática. Temos duas principais teologias sistemáticas, que eu acredito que sejam teologias básicas aqui, sejam para iniciantes, que no caso é do Wayne Grudem, de Teologia Sistemática, né? E do Millard Erickson, também de Teologia Sistemática. E temos aqui um livro bem pequeno do Carson, que é de Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, que trata sobre esta comparação, sobre a importância das duas matérias e por que nós devemos estudar as duas. É muito importante esse material, tá? Bom, assim como nós tratamos na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre as divisões da sintética ou analítica da teologia sistemática, as matérias ao qual nós entendemos que fazem parte de uma grade básica de teologia sistemática. Então nós temos aqui as 9 matérias aqui descritas. Nós temos aqui bibliologia, teontologia, antropologia, hamartiologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Todas elas nós iremos tratar aqui nessa aula, nós iremos falar de cada uma delas e a importância delas, tá? Então, eu quero desde já começar aqui falando de bibliologia. Olha que interessante, nós temos aqui o texto grego, né? Nós temos aqui um papiro, nós temos aqui um pergaminho, no texto hebraico. Lógico que então, são todas imagens representativas, né? Mas é basicamente para você ter uma noção de como era antigamente a tecnologia de transmissão dos textos, né, das cartas. Bom, o termo bibliologia vem da junção de duas palavras gregas, biblos, que é biblos no grego, né, e também de logos, né, a palavra logos, que é palavra, discurso, estudo, né. Trata-se, portanto, da doutrina da palavra de Deus ou simplesmente o estudo da revelação escrita de Deus. Tá? Então, nós temos dois tipos de revelações. Primeiramente, quais são esses dois tipos de revelações baseados dentro da bibliologia? Nós temos a revelação geral, que Deus se revela ao homem por meio, né, Deus se revelando ao homem por meio das coisas criadas. Então nós temos aqui o Salmo 119 e o Salmo 119, que conota essa revelação geral. A revelação através da natureza, da criação, dos animais, dos astros, das estrelas, do céu. Então isso é a revelação geral. E nós temos aqui a revelação especial, que é essa revelação ao qual Deus se revela ao homem por meio de Jesus Cristo e da própria Bíblia Sagrada. Então, nós temos essa revelação especial que está descrita aqui. E não é apenas um livro, não é apenas um registro histórico, mas é também a própria palavra de Deus. E isso é claro, essa revelação especial fará sentido para aqueles ao qual o Senhor se deseja de revelar, né? Aqueles que serão convencidos pelo Espírito Santo. E nós temos aqui um pouco da revelação geral. Conhecida também como revelação geral e teologia natural, é a revelação que Deus faz por si mesmo na criação
e em suas intenções na história. Observando a natureza, o infinito, não há como desconhecer a presença e a soberania de Deus. O conhecimento da existência, do caráter e da lei moral de Deus, que vem por meio da criação de toda a humanidade, e muitas vezes chamado de revelação geral. Então, pois, vem a todas as pessoas genericamente. A revelação geral vem pela observação da natureza, pela percepção da influência diretiva de Deus na história e pelo senso íntimo da existência de Deus em suas leis, que ele incutiu em cada pessoa, segundo Wayne Grudem. Deus deixou os rastros da sua existência na criação, portanto, embora essa não seja uma revelação salvífica, a existência do Criador também se faz perceber por meio da observação das coisas criadas. Então, Deus deixou rastros da sua criação. A assinatura da sua criação está na lei moral incutida dentro do homem. Então, como é que o homem sabe que é certo e o que é errado? Como é que uma criança começa a aprender o que é certo e o que é errado? Não é simplesmente uma transmissão, mas aquela lei moral que está dentro do coração do homem do que é certo e o que é errado, isso é um rastro da criação de Deus. Porque a lei moral está embutida no homem. Por mais que o homem, alguns tomem decisões que acabam trazendo consequências para a sua vida, como, por exemplo, cometer um crime, mas a pessoa sabe no fundo do seu coração que ela está errada. Ela sabe que ela está em pecado. Então a lei moral está incutida dentro do coração do homem. Então não só através da criação, mas também dentro da lei moral. Deus deixou as suas leis como o senso da sua existência. Porém, essa revelação não é salvífica, ela faz parte simplesmente da existência desse rastro, da existência do Criador. Então essa é a lei geral, revelação geral ou revelação natural. A especial já tem uma diferença, porque ela é o conhecimento divino preservado nas Sagradas Escrituras e posto à disposição da humanidade. Consta no Antigo Testamento e no Novo. E a nossa única regra de fé e prática. A revelação especial se refere às palavras de Deus dirigidas às pessoas específicas, como as palavras da Bíblia, as palavras dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento, e ainda as palavras de Deus faladas em comunicação pessoal, como no Monte Sinai e no batismo de Jesus, segundo Wayne Grudem. Segundo Millard Erickson, ele vai tratar a revelação especial, que é definida como a auto-manifestação de Deus para certas pessoas em tempos e em lugares definidos, permitindo que tais pessoas entrem em um relacionamento com o Redentor com ele. Então, você pode ver que a revelação de Deus, primeiramente, como nós temos, está aqui descrita na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação especial para nós. Então, Deus falando através dos profetas, Deus falando através dos apóstolos, Deus falando através de Cristo, toda essa revelação que está embutida desde Gênesis até Apocalipse é a revelação especial de Deus. Então nós podemos ver que essa revelação especial, ela é efetiva em nós, trazendo convencimento a você e a mim que esta é a palavra da verdade. Então a salvação, esse relacionamento redentor com ele, só virá através desta revelação especial. Bom, e uma coisa muito importante que nós nunca podemos esquecer, a revelação especial, ela tem o ápice, é a revelação divina. Quem é a revelação divina? Jesus Cristo. Ele é a expressão máxima do Pai, é o clímax da revelação especial. Nunca se esqueça disso. O Antigo Testamento, ele é uma revelação progressiva até Cristo. O Antigo Testamento, apesar de ser uma história, são fatos, aconteceu. Deus, através da história, trouxe uma revelação. Ele veio se revelando de forma progressiva, como uma sombra. Lembre de Colossenses 2. Lembre que todo o Antigo Testamento, as festas, os sábados, os reis, os juízes, o tabernáculo, o cordeiro, os sacrifícios, tudo isso era a sombra de Cristo. Tá? Então, nós temos aqui Jesus Cristo como clímax da revelação especial. Tá? Somente o Senhor Jesus, a luz do mundo, poderia dizer que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, eu e o Pai somos um, segundo aqui João 10:30.
E quem vê a mim, vê aquele que enviou, vê aquele que me enviou, que é João também 12:45. Ele também continua: quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9b. O apóstolo João disse que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1:18. O apóstolo Paulo disse que ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15, e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. O escritor de Hebreus disse que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas nos últimos dias, nos falou pelo Filho, Hebreus 1, de 1-2. E o que ele é o resplendor da glória, e que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Então, só esses textos aqui já nos mostra que Jesus Cristo, desde a eternidade, é a expressão máxima, como diz aqui o texto de Colossenses 2, ele realmente é a plenitude, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós podemos ver que ele é a expressão máxima da revelação de Deus. Tá? E como ápice da revelação, né, ele não só revelou o Pai, como também corrigiu as interpretações equivocadas que o povo israelita tinha a seu respeito. Nele temos a revelação tríplice do Pai, uma revelação da sua existência, de sua natureza e da sua vontade. A Trindade é a revelação e a essência de Deus. Deus quis se revelar dessa forma para nós. Nós entendemos? Não entendemos. Nós conseguimos definir basicamente o que é a Trindade? Sim, mas nós não entendemos a complexidade do que é. Então, mas ele se revelou dessa forma. Todos os fatos aqui, né, de acordo com Gruden, todos os fatos aqui abordados indicam que existe um ponto final na revelação de Deus em Cristo e que, uma vez completada essa revelação, nada mais deve ser esperado. A bibliologia, a doutrina da palavra de Deus, ou o estudo da revelação de Deus. Tá? Então, nós temos aqui isso. Aí vamos tratar aqui algumas divisões, tá? Vamos colocar assim como sugestões, tá? Sugestões das divisões da matéria, dentro da matéria de bibliologia, nós podemos estudar o conceito bíblico de revelação, né? Nós podemos falar os tipos de revelação, revelação geral e especial, que nós já tratamos, nomes da Bíblia, como a Bíblia se refere a si mesma em suas páginas, né? Os seus nomes revelam acerca da sua natureza da escritura. Então, os nomes da Bíblia, né? Estruturas da Bíblia, como ela se comporta, como foi o cânone, os cânones judaicos, católicos, protestantes, como foi formado no decorrer da história, conceitos bíblicos de inspiração, né? Quais são os conceitos bíblicos de inspiração, como nós podemos tratar as inspirações bíblicas, né? As teorias da inspiração, então tem várias teorias de como deu essa inspiração, a natureza da Bíblia, o lado divino, a origem e o lado humano, né? A união das duas partes ali, como ela foi construída. Conceito bíblico de inerrância, isso aqui é muito importante, porque muitos falam assim, nossa, a Bíblia está completa de erros, né? Porque colocam algumas questões humanas, alguns limites humanos de deduções que hoje nós sabemos que não são deduções exatas, né? Mas Deus permitiu que houvesse esse conteúdo humano para colocar um limite humano, para colocar ali realmente essa dependência humana, né? E as características centrais da Bíblia, né? Nós temos esses pontos centrais aqui, esses temas mais abordados, tá bom? Bom, há também autores de teologia sistemática que optam em abordar nessa riquíssima disciplina assuntos concernentes a disciplinas de introdução bíblica e crítica textual, que são intimamente relacionados à doutrina da Escritura, tais como traduções da Bíblia, que isso aqui é muito, muito legal, muito bacana, né? Essa matéria de crítica textual é uma das minhas preferidas, eu acho muito interessante, né? Convido a você também a se aprofundar nessa matéria. Traduções da Bíblia, os apócrifos e pseudegráficos, né? Conceitos do cânon,
e canonicidade, formação do cânon sagrado, preservação do cânon sagrado, reconhecimento do cânon sagrado, manuscritos da Bíblia, e genuidade e credibilidade da Bíblia, tá? Então esses são alguns pontos da bibliologia, tá? Alguns dos temas principais. Teontologia, uma das matérias também de teologia sistemática, que é a natureza de Deus e a obra de Deus. Então a teontologia nada mais é do que propriamente a teologia em si. Tudo que se trata da teologia no geral, ela passa pelo crivo da teontologia. Ela é propriamente, teontologia é a própria teologia em si no geral. Do grego theos, né? Nós temos aqui o grego aqui, ó, theos, Deus e logos, palavra aqui, ó, logos no grego, discurso, estudo, tratado. A teontologia, ou teologia propriamente dita, como eu já mencionei, é a disciplina da grade da teologia sistemática, conhecida mais popularmente no meio teológico como a doutrina de Deus. Tá? Não se trata essencialmente do estudo de Deus, mas do estudo da revelação de Deus, pois o soberano Criador não é um objeto. Né? Deus não é um objeto a ser estudado. De estudo do homem. Para que esse possa, de algum modo, observá-lo ou colocar em um laboratório com o propósito de analisá-lo, submetê-lo a algum tipo de experiência. Não. Quem é o homem diante do Altíssimo? O homem só pode conhecer a Deus à medida em que ele próprio se revela. Portanto, sendo a revelação iniciativa do próprio Deus, a teontologia não é simplesmente o estudo de Deus, mas o estudo da revelação que ele faz sobre o seu ser, sobre sua obra, sobre sua vontade, sobre suas formas de relacionamento com suas criaturas. Então, nós não podemos colocar Deus num tubo de ensaio de laboratório e estudá-lo. Né? Ele não é um artefato arqueológico para que nós possamos examiná-lo, não. Deus é um ser. A única coisa que nós conseguimos examinar é a revelação do Altíssimo. A revelação do Altíssimo é a única coisa que nós conseguimos. O que ele se revelou a nós. Né? Então, nós podemos aqui tratar, né, da divisão do que se trata a teontologia. Então, nós vamos lá. A existência de Deus. Aí os argumentos prós e contras. A prova da existência de Deus, revelação especial, geral, que nós tratamos também na bibliologia. Os nomes de Deus da Bíblia. Então, isso aqui é interessante, gente. Os nomes de Deus, né, estudar os nomes de Deus é tão interessante porque você vai ver que o que nós temos sobre o nome de Deus é genérico, não é propriamente o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável. Né? O que nós temos mais próximo é o que eu sou o que serei. Yud Rei Vav Rei, né, que é o tetragrama, que está aqui no início, né? Se você olhar aqui no início, ó, isso aqui é o nome de Deus, ó. Olha que interessante, ó. Yud, Rei, Vav e o Rei de novo, né? Que é Yahvé, né? Alguns falam Yahvé, ou Yahvé, Javé, ou Yahvé, né? Então, existem várias pronúncias. É o mais próximo do que nós temos, mas nem isso ainda é certeiro, né? O que nós temos é algo muito genérico. Eu sou o que sou seria propriamente eu sou o que serei, eu sou o que tiver que ser, seria o nome mais próximo do ser de Deus, né? O Deus Altíssimo. Então, é uma matéria muito vasta, eu estou dando só um pano de fundo para vocês, mas é isso. Ao ler diversas obras da teologia sistemática, vocês perceberão que autores variam em relação à ordem das disciplinas ou doutrinas abordadas, porém, a maioria delas inicia suas obras com teontologia, isso é fato, que também é conhecida como a teologia propriamente dita. Então, a teontologia é a base para todas as outras, apesar de a gente ter começado bibliologia aqui falando, mas a teontologia, de fato, ela, em qualquer teologia sistemática, se for abrir, a maioria deles começa com a teontologia, que é a teologia propriamente dita. Tá? Bom, antropologia, o homem. Tem até um desenho aqui, né, do homem, do ser do homem. Né? O que então fala a antropologia? Não a antropologia social, mas a antropologia bíblica. Tá? A palavra antropologia vem da junção dos termos gregos anthropos, né? Olha, ó, anthropos,
Homem, que significa homem, e logos, que é palavra, né? Tudo que se vê logos é palavra, discurso, verbo, tudo está ligado a isso, tá? Trazendo assim a conotação de doutrina do homem ou estudo do homem. Mas, como eu disse, não é o estudo sociológico somente, mas principalmente o estudo bíblico, tá? Então vamos lá. A disciplina de antropologia ou teológica, antropologia teológica, diferentemente da antropologia secular, né, que é a ciência social, como eu falei para vocês, é uma espécie de ciência da fé, que estuda o ser humano em toda a sua complexidade, porém, com base na verdade de Deus revelada, a Bíblia Sagrada, portanto, a principal distinção entre essas disciplinas é que, enquanto a antropologia como ciência social tem sua base no evolucionismo de Charles Darwin, a antropologia bíblica se baseia inteiramente no criacionismo bíblico, buscando assim responder à integrante pergunta do salmista: quem é o homem? Então, olha que interessante. Quem é o homem perante Deus? Quem é o homem perante ao ser de Deus? O que ele representa ao Senhor? Então, a antropologia vai tratar dessa forma. Então, aqui nós temos uma sugestão das principais divisões dessa disciplina de antropologia. Nós temos aqui a criação do homem, né, que faz parte aí da como o homem foi criado, né? O homem não simplesmente veio, evoluiu, né? Assim como alguns acreditam. A unidade da raça humana, como essa unidade se deu, né? Os elementos essenciais da natureza humana, né? Isso aqui é muito interessante, porque não existe só a tricotomia, existe também a dicotomia. Porém, o monismo não é uma opção, tá, meus irmãos? Tá aqui monismo, mas ele é algo que não está propriamente ligado a uma doutrina ortodoxa, tá? Ele é muito pelo contrário, é uma heresia. Porém, esses dois, a tricotomia e a dicotomia, são elementos mais próximos do ser do homem, né? Que é a parte material e imaterial do homem, certo? Bom, nós temos a imagem de Deus no homem. O que é a imagem de Deus? O que é a semelhança de Deus? Então, nós temos essas matérias, alguns divergem para um lado para o outro, assim como a tricotomia e a dicotomia, também tem essas questões, né? A origem da alma, como a alma, né, se originou, de onde que ela veio, né? Então, tem muito dessas questões do traducionismo, do criacionismo, então tem muito dessas questões sobre a origem da alma, né? E é uma matéria muito interessante, tá? O relato bíblico mostra que toda a raça humana foi criada em Adão, né? Foi através de Adão, nós cremos isso, nós temos as escrituras, né? Que de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, segundo Atos 17:26, na versão revista corrigida, tá? Bom, ligado com a antropologia, nós temos aqui ó, a hamartiologia. O que é a hamartiologia? É a doutrina sobre o pecado. Olha, nós vemos o homem aqui, ó, totalmente distante da luz, no escuro, né? O pecado faz isso, ele distancia o homem da luz, né? A sequidão das árvores aqui. E é isso. Bom, do grego, hamartia, né? Nós temos aqui, ó, a hamartia, né? Apesar da o a hamartia, existe um acentinho aqui que dá esse som de hamartia, né? Que é pecado, ato pecaminoso, pecaminosidade, né? E logo os que você já sabe, já estão aí aprendendo. O termo hamartiologia é aplicado no âmbito teológico à doutrina ou estudo do pecado. Tá? Se por um lado toda a raça humana foi criada por Deus em Adão, por outro lado, o relato bíblico deixa claríssimo que, devido à queda em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3:23. Deste modo, pelo fato de Adão ter pecado antes de gerar seu primeiro filho, todos os homens em todas as épocas já nascem separadamente de Deus, segundo Isaías 59:2, e mortos em seus delitos e pecados, segundo Efésios 2:1, Colossenses 2:13, Salmo 51:5. Pois Adão, por ser o protótipo, né, o primeiro, vamos dizer assim, entre aspas, o experimento, né, o primeiro protótipo, o tipo, né,
da raça humana, era também o seu representante legal, sendo assim, quando ele pecou contra o Criador, mesmo antes de nascerem, todos os demais seres humanos pecaram juntamente com ele, destarte a morte, que é a herança maldita do pecado. Passou a todos os homens e todos os seus âmbitos. Né? Segundo aí, 1 Coríntios 15, 20 a 22, 15, de 20 a 22, e Romanos 6, 20 e 23, tá? Leiam os textos bíblicos para que vocês possam aí também, todos os textos citados aqui, para que vocês possam se ambientar aqui no que nós estamos tratando, tá? E vamos falar um pouquinho da queda, tá? A queda foi resultado do pecado inicial, da desobediência de Adão e Eva. Por que a queda é importante? Porque nós estamos falando de pecado. E o que originou o pecado foi através da queda, tá? Então, em função do qual perderam sua posição de favor junto a Deus, segundo Miller de Erickson, o dicionário popular de teologia também, originou-se do pecado cometido por Adão e Eva, enquanto se achavam no paraíso, em Gênesis 3, de 1 a 24. Em consequência, foram expulsos da presença de Deus, perderam a imortalidade física e viram-se destituídos da glória de Deus, como está lá em Romanos 3:23. A queda é conhecida ainda como pecado original e culpa federal por serem Adão e Eva, não somente os primogênitos da raça, como também seus representantes, né, assim ditos. Todo pecado e a pecaminosidade oriundos da queda obscurecem o entendimento do homem acerca de Deus, da sua vontade e da sua palavra. Bruce Milne expressa muito bem essa grande verdade ao afirmar que a percepção da verdade por parte da humanidade decaída, particularmente na esfera moral e espiritual, é profundamente limitada. A mente da criatura não pode medir o Criador. O raciocínio não consegue captar a vitalidade da fé bíblica autêntica. Então, nesse texto que nós lemos aqui, né, estamos lendo muito hoje, a ideia que ele quer transmitir aqui, tanto o Miller de Erickson quanto o Bruce Milne, é o seguinte: o pecado foi originado em Adão e Eva, nós, consequentemente, também estamos destituídos da glória de Deus, assim como eles foram destituídos, e por serem aqui representantes federais, né, por serem os primeiros, por serem aqueles que têm uma culpa federal, da federação. Quando fala de federação, fala da nação, né? Após eles. Então, assim, eles são representantes federais nesse quesito, né? Então, o pecado vem através dele. E nisso, o pecado obscureceu, né, a, a mente do homem, essa percepção da verdade, a revelação de Deus, ele foi obscurecida por essa questão bíblica, por essa questão ao qual a revelação de Deus não é algo que todos conseguem chegar da mesma forma. Por quê? Porque o pecado nos impede de ver, o pecado nos impede de obedecer, o pecado nos impede de prosseguir. Né? Então nós temos essa dificuldade, infelizmente, tá? E aí nós temos aqui algumas divisões principais para a hamartiologia, a doutrina da hamartiologia dentro da teologia sistemática. Bom, nós temos aqui a origem do pecado no universo, o segmento do pecado na raça humana, o conceito bíblico de pecado e seu desenvolvimento, a teologia bíblica do pecado, a universalidade do pecado, as consequências do pecado, o pecado imperdoável, a remoção do pecado, que é a expiação em Cristo. Bom, nós falamos de hamartiologia, agora nós vamos entrar em cristologia. Né? Nós estamos chegando lá. Tem muita matéria dentro da teologia sistemática, né? Mas uma coisa que, não sei se vocês estão vendo, ela sempre tem uma coisa que interliga com a outra. Por isso que a teologia sistemática se fecha nessas 9 doutrinas, porque essas 9 doutrinas estão totalmente interligadas. Por exemplo, cristologia, que nós vamos ver aqui agora, que fala sobre a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, está interligado com a teontologia, com a pneumatologia, com a soteriologia. Então, ela está ligada com todos, até com a hamartiologia, né, que fala da expiação. Então, o que é a cristologia? Cristologia vem do grego, Christos, né? No caso aqui está Christos, mas é Christos, né? Christos, ungido, significa ungido, ou Messias. Só que a palavra Messias é, no caso aqui, Mashiach, que é ungido, né? Ungido também no hebraico, Mashiach, né?
que é no hebraico o ungido, né? Então é isso, o Cristo separado. E logos, né? É, cristologia. Então, o estudo, tratado. Cristologia é a doutrina ou estudo de Cristo. Tá? Então vamos lá. Por ser Jesus Cristo o Salvador do mundo, segundo Lucas 2:11 e João 2:2, e por ter ele promovido na cruz a salvação de todos os que creem, segundo Marcos 16:16 e 1 Timóteo 4:10, a cristologia é entendida também como a doutrina da provisão da salvação. Motivo este pelo qual muitas teologias sistemáticas abordam essa riquíssima disciplina juntamente com a soteriologia. Por isso que eu falei para vocês, a doutrina sistemática, a teologia sistemática ou a teologia dogmática, segundo os europeus, né, tradição europeia, ela tem uma ligação, elas são totalmente interligadas. Em algum ponto elas vão interligar. Por isso que é importante você estudar a teologia sistemática no seu todo, tá? Por quê? Porque elas estão interligadas, tá? E nós temos aqui, ó, uma sugestão de divisão didática, que é a seguinte. Bom, nós temos aqui a natureza de Jesus Cristo, né, uma das doutrinas dentro da cristologia, né? Que é a humanidade, a divindade, a união hipostática e a impecabilidade. O que seria essa união hipostática? Seria importante você entender porque houve, desde Marcião, no primeiro século, houve ali discussões do que seria a parte humana e a parte divina. Era 50% Deus, 50% homem? Era 100% homem e 50% Deus? Ou era só Deus, 0% homem? Então, a ideia é que Jesus Cristo, corporalmente, ele tem a sua união hipostática. O verbo se fez carne. Então, o próprio Deus, Deus vivo, se fez carne. Não é uma natureza dividida, não é uma natureza parcial. É 100% Deus, 100% homem. Uma união hipostática. Não, é algo que faz parte. Assim como a trindade, a forma como Deus se revela a nós dessa maneira trina, Jesus Cristo se revela a nós como a sua parte 100% homem, 100% divina, entrelaçada e totalmente unida, tá? Não é parcial, é totalmente unida, tá? E a sua impecabilidade, né? Ele nunca pecou, né? Ele realmente é o Cordeiro Imaculado do princípio eterno, a encarnação de Jesus Cristo. Então, desde a eternidade até a sua encarnação, né? Aí nós temos aqui Jesus Cristo pré-encarnado, o prenúncio de Jesus Cristo, a expectativa messiânica, o precursor do Messias, a vinda de Jesus Cristo na plenitude do tempo. Tá? Outra também, que é a vida e a obra de Jesus Cristo, também está dentro da cristologia. A doutrina da humilhação, a concepção, nascimento, infância, ministério público, milagre, crucificação. Por que a doutrina da humilhação? Porque só o fato dele ter se feito homem já é uma humilhação. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o soberano, o Altíssimo. O nosso Deus está acima de todos. Então ele se fez homem por amor, para manifestar a sua justiça, manifestar o seu amor. Né? Então é a doutrina da humilhação. A doutrina da exaltação, a ressurreição, a ascensão e a glorificação. A doutrina da expiação, no Antigo e no Novo Testamento, como essa doutrina da expiação faz sentido em Cristo, né? Jesus Cristo e a Trindade, né? A palavra a Trindade é a essência e a existência de Deus. E aonde Jesus Cristo, qual a sua função, né, dentro da Trindade? Os atributos e os cargos divinos de Jesus Cristo, nos nomes, títulos e ofícios de Jesus Cristo e a volta de Jesus Cristo, que é o que nós aguardamos ansiosamente. E eu espero que você também esteja aí aguardando, tá? Não há palavras capazes de expressar realmente a existência da pessoa de Jesus Cristo. É a magnitude da sua obra, nem mente capaz de compreender o seu sublime amor por nós. E é segundo Efésios 3:19. Jesus Cristo é aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, segundo Gálatas 2:20. Foi o grande amor de Deus por nós, a motivação da sua vinda, segundo João 3:16. Gente, olha, eu falo para vocês, é um amor que nos constrange, que nos faz entender a soberania de Deus desde a sua eternidade, que nos escolheu, que amou você, que amou a mim,
E eu não estou falando de calvinismo, nem arminianismo, mas eu estou falando de, justamente, do amor de Deus que se manifesta desde a eternidade por nós, nos chamando de escolhidos, de eleitos do Senhor. E a Bíblia fala em Efésios, que eu amo, um texto que eu amo muito, que é Efésios 1:4, que diz assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Meus amados, Deus é maravilhoso. Tem enviado seu Filho, o primogênito da criação, para morrer no nosso lugar. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. E nós temos aqui a soteriologia também, que está ligado com a cristologia, tá? Que é a doutrina da salvação. Então, nós temos aqui a palavra soteria, ó, soteria, né? Você pode ver aqui só um detalhe, quando você vê um pezinho no grego, é um R, tá? E quando você vê, no caso, um N, um R, parece um R, né? Na verdade é o pi, é um P, tá bom? Então só para você uma curiosidade sobre o grego, tá? Quem sabe um dia aí nós teremos aula de grego. Bom, juntando os dois, né? Soteria com soteriologia é o estudo da doutrina, a doutrina ou estudo da salvação. Pelo fato da cristologia ser o estudo da provisão da salvação, a soteriologia, consequentemente, trata da aplicação desta maravilhosa e graciosa provisão salvífica feita por intermédio da pessoa, vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, é isso, a obra, a soteriologia é a obra do nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos aqui uma possível divisão didática da soteriologia, que é a seguinte. Nós temos aqui considerações históricas, bíblicas, exegéticas da soteriologia. Né? Então nós vamos fazer aqui faz um pano de fundo, um pano geral, um panorama sobre a questão da salvação e o que é a salvação. Conceito de salvação no Antigo e no Novo Testamento, calvinismo e arminianismo. Isso aqui, meus irmãos, não tem como você estudar soteriologia se você não estudar esses dois, tá? E não é sobre quem você vai escolher, se você vai ser arminiano, se você vai ser calvinista. Não é isso. É porque faz parte da história da salvação. É uma doutrina que está incutida dentro das escrituras. Não porque Calvino e Arminio escreveram a Bíblia, não é isso, mas porque o pensamento, a ideia da doutrina está embutida dentro dos textos bíblicos, né? A eleição e vocação, a necessidade humana de salvação e a graça de Deus, Jesus Cristo, a provisão da salvação e como é feito o processo da salvação. Aí nós temos lá testificação, convencimento, reações humanas, arrependimento, fé, conversão, regeneração, redenção, justificação, perdão, reconciliação, adoção, união com Cristo, condição humana versus posição em Cristo e etc. O desenvolvimento da salvação, o zelo, né, que está descrito lá em Filipenses, o papel da Bíblia na salvação, período da salvação e etc. Então, assim, nós temos aqui uma possível divisão sobre a soteriologia, tá bom? A soteriologia é uma disciplina bastante extensa e complexa, cujas controvérsias concentram-se na sua maior parte no tocante às linhas de interpretação calvinistas e arminianas, né? O calvinismo que dá ênfase na soberania de Deus e arminiano que dá ênfase na liberdade da escolha humana. Não obstante ao fato das discussões entre calvinistas e arminianos atravessarem séculos, deve-se entender que são discursos que precisam ser estudados, como eu falei para vocês, precisa realmente ser estudado porque faz parte da matéria. Deve-se entender que são discussões que precisam ser estudadas pelos alunos da teologia com sinceridade e ênfase no que a Bíblia ensina em sua totalidade. Tendo em mente que a unilateralidade em ambas correntes de interpretação pode levar a extremos perigosos e heréticos. Isso é verdade. Não importa se você tem um pensamento mais calvinista, mais arminiano. Qualquer extremo pode gerar um problema. O mais importante é sabermos que essas são discussões secundárias. Então lembra, nós temos o dogma, nós falamos isso na aula passada, né? E nós temos a doutrina. A doutrina é uma questão secundária. O dogma é primária e a doutrina é secundária. Deste modo, o que realmente deve ser levado em conta nesse riquíssimo estudo é a seguinte verdade. Enquanto a cristologia é a provisão da redenção,
A soteriologia é a aplicação da provisão. Lembre-se, Cristo é a provisão da redenção e a salvação é a aplicação dessa provisão. Isso é o que há de mais central no estudo dessas duas magníficas disciplinas. Então, pense, o mais importante não é sobre as discussões sobre calvinismo e arminianismo, né? O mais importante é a centralidade do que essas doutrinas tende a nos oferecer como central e dogma, tá bom? Bom, vamos lá. Pneumatologia. Então, nós temos aqui a doutrina do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Então, vamos lá. O termo pneumatologia vem da junção das duas palavras, como sempre, a junção das duas palavras, que é pneuma, que é vento, ar, respiração, sopro e espírito. Olha que interessante, ar e espírito. Falamos isso na aula passada. Eu até coloquei aqui o moinho, né? O moinho de vento, porque representa justamente isso, né? Nós não conseguimos viver sem o vento, sem o ar para respirarmos, e também não conseguimos viver sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá alegria, que nos dá vida, que nos dá vontade de louvar, que nos causa o desejo de servir. É só Ele mesmo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E com isso, trata-se, portanto, do estudo da doutrina ou estudo do Espírito Santo, né? A teologia sistemáticas de linha mais renovada e carismática que aborda a pessoa e a obra do Espírito Santo em um capítulo específico, enquanto outras de linha mais tradicional distribuem os assuntos concernentes ao Santo Espírito de Deus, diluídos, né? Eles diluem na doutrina, por exemplo, da teontologia, ao longo da obra, não dedicando assim um capítulo específico para abordar a terceira pessoa da Trindade, que é tão importante quanto a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo, né? Porém, nem sempre há negligência à bendita pessoa do Espírito Santo nessas obras. Então, assim, eu queria só que vocês entendessem, meus irmãos, que a redenção plena, ela vem de uma linha mais renovada, mais pentecostal, e há igrejas que são mais tradicionais, né? Como essa doutrina é uma questão secundária, a doutrina, por exemplo, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que nós vamos ali falar também, né, num dos pontos aqui, nós temos que entender o seguinte, que os tradicionais, eles creem no Espírito Santo, eles acreditam na obra do Espírito Santo. Não há como haver igreja senão através da obra do Espírito Santo. A igreja começou pela obra do Espírito Santo. Porém, eles acreditam que essa bênção distinta do batismo com o Espírito Santo, ela é algo que está acoplado à salvação, o selo da salvação. Então não é propriamente uma bênção que vem posterior, tá? É uma bênção que acontece de imediato quando você aceita ao Salvador, né? Mas vamos entender aqui quais são as divisões didáticas aqui da pneumatologia proposta aqui, que é uma possibilidade, tá? Não é via de regra. Então nós temos aqui o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, né? Como ele agiu e como age ainda, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo e a Trindade, como falei, ele tem seu papel na Trindade, os nomes do Espírito Santo, né? Olha para você ver que interessante, assim como na teontologia também, nós temos aqui Espírito Santo, Espírito Eterno, Espírito de Deus, Espírito de Yahvé, né? Ou Yahvé, Espírito do Deus vivo, Espírito de Cristo, Espírito da graça, Espírito da verdade, Espírito da vida, etc. O que os nomes bíblicos revelam sobre a bendita terceira pessoa da Trindade. Nós temos aqui também os atributos do Espírito Santo, né? Assim como de Deus também nós temos o Espírito Santo, que é a onipresença, que é a consciência, a onipotência, enfim, nós temos a eternidade, a onisciência, como já está a consciência ali, mas na verdade é a onisciência, a eternidade e as classificações dos atributos, tá? Símbolos do Espírito Santo. Aí nós temos a simbologia: fogo, vento, água, óleo, pomba, selo, penhor. Então nós temos o azeite como símbolos do Espírito Santo, né? Então, há momentos que a Bíblia vai tratar, por exemplo, o fogo como condenação. Mas há momentos também que as escrituras vão tratar o fogo como
a chama do Espírito Santo em nós, né? O avivamento. Então, assim como a água, por exemplo, vai ser momentos que é momento de condenação, como no dilúvio, né? Foi um momento de condenação, mas a água também é a água que sacia sede. Então, o Espírito Santo também é como a água, né? Nós podemos ver vários textos de Ezequiel, que fala sobre as águas, né? Então, nós temos vários textos bíblicos que tratam o Espírito Santo como óleo, como pomba, né? Vem como pomba, como não transformando uma pomba, mas no formato de uma pomba, né? Mas era o Espírito Santo de Deus, tá? Não é uma pomba comum, não, tá bom? Nós temos aqui a obra do Espírito Santo em relação ao cosmos, em relação ao Messias, em relação à Bíblia, a obra do Espírito Santo em relação à humanidade, a obra do Espírito Santo em relação à igreja. É impossível lermos a palavra de Deus ou fazermos pesquisas e estudos bíblicos acerca da igreja e da vida cristã sem fazermos menção da pessoa bendita do Espírito Santo. Pois desde a fundação da igreja, ele é altamente atuante no povo de Deus. E na história da igreja na terra, ele é parte integrante da nossa vida como cristãos. Ele é o consolador prometido do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, que veio para liderar a igreja na terra e para habitar nos crentes ungidos, conduzindo a santificação em sua árdua caminhada rumo à terra prometida. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas juntamente com o Pai, tá? E o Filho é divino autor da criação das Escrituras, das Sagradas Escrituras, divino autor das Sagradas Escrituras. É aquele que por meio de quem o Senhor Jesus foi concebido e conduzido em sua obra redentora na terra. É o Espírito Santo que realiza a obra de regeneração no homem perdido, portanto, é o agente direto da salvação do homem, pois só ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, segundo João 16:8. Então, tudo que vocês podem ver da ação, da participação do homem, da fundação da igreja, a condução de Cristo, tudo isso foi obra, a inspiração das Sagradas Escrituras, tudo isso, meus irmãos, é obra do Espírito Santo. Então, é uma pessoa da Trindade que nós não devemos ignorar. A obra do Espírito Santo era tão importante quanto. Você e eu, nós não seríamos convencidos da palavra da verdade se não fosse pelo Espírito Santo. Como diz aqui em João 16:8. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então vamos lá. Agora, entrando no assunto de eclesiologia. Nós estamos quase fechando aqui, né? A eclesiologia vai tratar sobre a igreja, né? E da junção, mais uma vez, sempre a junção da palavra logos com a primeira palavra, que é eclesia, assembleia, reunião, congregação, que também vem daquela partícula de eclectos, escolhidos, eleitos, né? Então, é isso, tá? É a junção desses dois que dá eclesiologia. Bom, vamos lá. O que trata a eclesiologia? Ela trata da disciplina da grade, da teologia sistemática, que estuda a igreja e suas práticas, sua origem, seu papel na salvação, sua natureza, sua forma de relacionar com o mundo, seu conceito bíblico, sua importância vital nas nossas vidas, etc. Bom, nós temos aqui uma sugestão, né? A eclesiologia pode ser dividida dessa forma, como a importância da igreja, né? Qual é a importância da igreja? A definição em conceito da igreja, né? O que é igreja, qual é os conceitos que a formam, o fundamento da igreja, qual é o fundamento da igreja, né? Por que a igreja tem um fundamento e qual é? Nós temos aqui também o estabelecimento e organização da igreja. Sistemas de governo eclesiástico, então quais são os sistemas? Por exemplo, você sabia que o sistema eclesiástico da comunidade de redenção plena é episcopal? Nós temos o apóstolo, que é um bispo maior, né, que é o bispo, no caso central ali, a pessoa da cadeia de comando, que ele distribui as funções àqueles que estão abaixo. Então nós temos outros tipos de governo, esse é o tipo de governo da redenção plena, né, episcopal. Nós temos, por exemplo, o tipo de governo que são congregacionais,
que é onde a congregação toma decisões através de uma assembleia, junto ali com os diáconos, os presbíteros. Nós temos também o sistema presbiterial. Qual é o sistema? Como é que funciona o sistema presbiterial? É o sistema onde os presbíteros da igreja tomam as decisões. Não é o pastor. O pastor ele só tem o ofício de cuidar das ovelhas, de pregar e ministrar a palavra, de ensinar. Porém, quem toma as decisões são os presbíteros, os anciões, né? Então, existem vários tipos de governo. Qual é o melhor deles? Não existe o melhor. Desde que eles sejam governos respeitosos, sejam governos zelosos, todo tipo de governo é bom, né? Então, existem gerenciamentos melhores e gerenciamentos piores, mas todo sistema eclesiástico é um sistema muito competente. Nós temos os oficiais da igreja, né? Quem seriam os oficiais da igreja? Então, nós vamos dar os oficiais, os pastores, os diáconos, os presbíteros, né? Os obreiros em si. As ordenanças do Senhor Jesus para a igreja. Quais são as ordenanças, meus irmãos? Nós vamos estudar aqui nessa matéria de eclesiologia as ordenanças, né? São duas ordenanças, batismo e ceia, né? As duas ordenanças que Jesus deixou. As metáforas bíblicas que se caracterizam a igreja. Então nós temos metáforas aqui bíblicas que nós podemos colocar, né? Metáforas no sentido simbólico, a igreja como a noiva de Cristo, né? Como o povo de Deus. Então nós temos várias metáforas bíblicas para isso. Nós temos aqui a natureza da igreja, a vocação da igreja. Para que a igreja? Gente, para que a igreja serve? A igreja é só um lugar para nós irmos lá e recebemos um milagre, recebemos uma vitória? Não, a igreja é muito mais do que isso. A igreja é realmente uma família, assim como o jargão da comunidade Redenção Plena, é um jargão onde nós realmente temos que aplicar na prática. É mais do que uma igreja, é uma família. Sim, nós somos a família, o povo de Deus, o povo de Cristo. Nós temos uma missão, essa missão nós somos os mendigos que compartilhamos pão. Nós falamos aonde tem pão para outros mendigos, né? Então nós somos, basicamente, a nossa vocação é essa, é compartilhar a palavra transformadora e redentora de Cristo Jesus. Nós temos a contextualização dos assuntos eclesiásticos, temas atuais, práticas contemporâneas, falsos líderes e falsos abusos de autoridade, movimento dos desigrejados, todo movimento tudo aquilo que está de uma forma contemporânea prejudicando ou somando com a igreja, são assuntos que nós devemos tratar dentro da eclesiologia, tá? Então, tudo isso faz parte do estudo bíblico. E o destino da igreja? Para onde a igreja vai? Para onde você vai? Fala para mim. Para onde você vai? Para onde nós iremos? Então, esse é um dos estudos da eclesiologia, tá? E tem mais outros assuntos também, só que esses são os principais. A eclesia, tá? Ou eclésia, é a palavra grega usada para traduzir do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, a palavra hebraica Kohal, que é assembleia, congregação, nação, Israel reunida, né? Então, essa palavra que nós traduzimos do hebraico para o grego, né? Dentro da Septuaginta. A palavra eclesia é formada por dois vocábulos, né? A preposição ek, né? Essa preposição que é de dentro para fora, né? O que significa de dentro para fora, como eu falei aqui, né? E kaleo, o verbo, né? Que significa chamar de dentro para fora. A igreja tem esse aspecto, tá? Por isso que a igreja não é algo, eu vou lá na igreja, nosso grupinho, a nossa tribo. Não tem nada disso, gente. Nós somos uma congregação que levamos de dentro para fora, de dentro para fora, para o mundo, para todos, levando as boas novas. O evangelho é as boas novas e nós somos os transmissores. E como é que eu faço isso? Pregando a palavra, levando pessoas para a igreja, anunciando o amor de Cristo, sendo dizimista dentro da igreja. Sim, sendo dizimista dentro da igreja, sendo ofertante, sendo dizimista fiel, porque quando eu faço isso, estou mantendo a minha congregação de pé, estou mantendo a minha igreja de pé. Então, eu faço com que a igreja se mantenha para que continue pregando a palavra de Deus, continue exalando o bom perfume de Cristo. Nós temos que fazer esse anúncio através das obras, através dos serviços, né?
E também, por meio do estudo sistemático da eclesiologia, o estudante de teologia poderá conhecer o conceito bíblico de igreja e confrontá-lo com as concepções atuais. Também terá a oportunidade de analisar a realidade da sua denominação, comunidade e congregação local e suas práticas à luz do texto bíblico. Então, duas coisas aqui eu quero chamar a sua atenção. A primeira é que nós poderemos aqui, de uma certa forma, conhecer o conceito bíblico através do estudo da eclesiologia e confrontar com os sistemas atuais. Será que todo sistema que está aí é realmente aceitável? Será que os sistemas, por exemplo, do neopentecostalismo, todas as práticas que tem o neopentecostalismo são aceitáveis? Será que tudo aquilo que tem sido praticado realmente é revelação de Deus? Será que alguns líderes não têm saído um pouco da concepção do que é revelação de Deus? Porque a nossa fé é baseada nesse livro. É o nosso manual de regra, fé e prática. Então, assim, de uma certa forma, nós temos que tomar certo cuidado. E sempre quando tiver uma prática fora deste livro, fora da palavra de Deus, nós devemos confrontar. Esse é o papel apologético do cristão. E também nós podemos, dentro da eclesiologia, comparar, saber se a nossa realidade como denominação está sendo aplicada. Será que nós somos uma igreja que tem comunhão? Será que nós somos uma igreja que está cumprindo com a sua vocação? Será que nós temos cumprido aqui com a palavra propriamente dita? Né? Nós temos aqui a preposição ek e também o verbo kaleo. Nós temos aqui chamar de dentro para fora. Será que nós temos feito esse papel? Então, nós podemos ver dentro aqui dessa matéria que nós, como comunidade ou congregação local, né, se nós estamos realmente praticando tudo dentro da luz do texto bíblico, tá bom? Bom, e por último aqui, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, tá? Do grego eschatos, que é último, e logos, que é palavra. Nós temos aqui o estudo tratando da escatologia, que é definido como a doutrina ou estudo das últimas coisas, né? E, conforme bem expressa Thyssen, que é também um escritor de teologia sistemática, todo sistema de teologia tem sua escatologia, né? Então, toda teologia tem a sua escatologia. Se existe um começo, tem que existir um fim também. Não no sentido absoluto do qual o universo era não existente antes da criação, mas no sentido de uma troca daquilo que é temporal por aquilo que é eterno. E nós temos aqui uma sugestão dos estudos aqui dessa matéria, né, uma divisão dos estudos de escatologia. Então, aqui nós estudamos dentro da grade de escatologia os estudos, os últimos dias na Terra antes do segundo advento de Jesus Cristo, né, antes da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, né, como vai ser esse arrebatamento, né, antes, depois, né. Nós temos aqui os sistemas de interpretação da escatologia, nós temos o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo, nós vamos falar um pouquinho deles depois. Nós temos também aqui o estudo da grande tribulação e os juízos de Deus sobre a terra. Nós temos o tribulacionismo, aí dentro do pré-milenismo, há pré-milenismo tribulacionista, meso-tribulacionismo, né? E o pós-tribulacionismo. O que seria isso? Seria, dentro do tribulacionismo, nós temos aqui a pré-tribulação, onde a igreja é arrebatada antes, o meso-tribulacionismo, onde a igreja é arrebatada no meio, e o pós-tribulacionismo, onde a igreja é arrebatada depois. As ressurreições, né? O milênio, nós temos aqui dentro do amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, milênio. Nós temos aqui os julgamentos de Deus, nós temos aqui o juízo final, a grande conflagração, novos céus, nova terra e o glorioso e perfeito estado eterno. Tá? É útil frisar que o estudo da escatologia é ao mesmo tempo necessário e perigoso. Necessário porque é um tema importantíssimo e do interesse de todos os cristãos, que deve ser estudado com temor, reverência e sempre com base na Bíblia. Perigoso porque deve-se evitar estudos escatológicos sensacionalistas, tá? Que vão além daquilo que o texto bíblico diz. Então você toma certo cuidado, tá? Relegando a hermenêutica sacra para segundo plano e tentando provar determinados cumprimentos.
com base em acontecimentos cotidianos e supostos sinais dos tempos, escondendo-os, assim, em versículos isolados e fora do seu contexto do texto, e por conseguinte, desconsiderando a totalidade do que diz as Escrituras sobre os eventos escatológicos. É necessário evitar esse tipo de estudos escatológicos tendenciosos. Falso e sensacionalista, pois, historicamente, desvios doutrinários concernentes a essa disciplina causaram grandes desapontamentos e surgimentos de seitas heréticas e antibíblicas, como Testemunho de Jeová e Adventista do Sétimo Dia. Então, essas duas seitas aqui fizeram previsões usando textos bíblicos, usando ali elementos, de certa forma, de textos isolados para determinar tempos da vinda do Senhor, doutrinas escatológicas e assim, meus irmãos, desapontamentos históricos que aconteceu em várias épocas. Não dá tempo de citar todos aqui, mas depois fica para sua pesquisa, você faça pesquisa aí sobre essas duas seitas aqui, ao qual nós temos aqui realmente um problema grande histórico de desapontamento, pois usaram-se de textos bíblicos para determinar tempos e eras. Muitas são as divergências, discussões envolvendo a escatologia, diversas áreas e assuntos. A maioria, as maiores divergências referem-se à questão do milênio. Não só apenas o milênio, tá, meus irmãos, mas também o pré-tribulacionismo, o meso e o pós. As três ali, não há também uma divergência, tá? Isso não é ponto principal, lembrando, isso não é ponto principal. Ponto principal de tudo isso é que Jesus Cristo vai voltar. Então, assim, entenda que são interpretações diferentes, tá? E assim como o milênio, nós já tratamos na aula propriamente da teologia bíblica, quando nós falamos do livro de Apocalipse, nós falamos um pouquinho de cada um desses, mas vamos frisar novamente. Nós temos aqui o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. O amilenismo é a interpretação escatológica que defende a concepção de que não haverá um reino literal de Jesus Cristo na Terra por 1000 anos, quer seja antes ou depois da sua segunda vinda. Essa concepção considera como alegórica as passagens bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento que descreve o milênio. Tá? Então nós temos aqui uma interpretação mais simbólica. Eu acredito que essa seja, para mim, tá, uma interpretação que caiba mais, mas não despreza os outros, pelo amor de Deus, não estou desprezando nenhuma dessas. Eu só creio que essa daqui seja um pouco mais próxima daquilo que eu creio, tá? Nós temos também aqui o pós-milenismo, tem muito teólogo bom que acredita também no pós-milenismo, que é a abordagem escatológica segundo a qual Cristo retornará após o reinado de 1000 anos. Isso significa que ele reinará sem estar fisicamente presente. Então, quando tudo estiver bem, tudo estiver a 1000 maravilhas, aí Jesus volta. Resumidamente, é isso o pós-milenismo, tá? Eu acredito que essa seja a mais fraca dentre todas, mas tem muito, como eu disse, tem muito teólogo bom que acredita nessa do pós-milenismo. E o pré-milenismo, que é a mais requisitada, é a mais popular. Lembrando que dentro do pré-milenismo nós temos dois pré-milenismos. O mais conhecido, que é o pré-milenismo dispensacionalista, que é onde nós temos mais pentecostais, mais até mesmo alguns tradicionais que acreditam no pré-milenismo dispensacionalista, e outros que é o pré-milenismo clássico ou histórico, né? Que esse pré-milenismo clássico histórico é onde que eles entra que a igreja passará pela grande tribulação. Então, aonde o dispensacionalismo dispensa a igreja do sofrimento, né? Que é onde há as dispensações dos tempos e aonde se cumpre no pré-milenismo, no pré-tribulacionismo, onde a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Nós temos aqui o pré-milenismo também histórico, onde a igreja passa pela grande tribulação. Os dois acreditam no sistema literal. É o sistema escatológico baseado no método histórico gramatical de interpretação das escrituras, segundo o qual a segunda vinda de Cristo, Jesus Cristo, estabelecerá o seu reino terreno por período literal de 1000 anos. Então, tanto o dispensacionalismo quanto o histórico ou clássico acredita no milênio literal, tá bom? Bom, encerramos aqui toda a parte das doutrinas, nas grades da doutrina de teologia sistemática, porém, eu quero repetir aqui este slide
porque eu acho importante nós tratarmos, porque diante de tudo aquilo que nós falamos, vale relembrar o que nós dissemos na última aula sobre dogma, doutrina e opinião, tá? Então, é importante falarmos disso. É importante falarmos sobre o que é dogma, o que é doutrina e opinião. Então, eu quero chamar sua atenção, mais uma vez, lembrando que o dogma é a crença que é considerada a crença é considerada dogma quando se mostra essencial ao evangelho. Então, tudo que é essencial ao evangelho é dogma, é central. Então, a pessoa de Jesus Cristo, quando você rejeita o evangelho de Jesus Cristo, você está criando aí uma apostasia, uma rejeição. Então, você está ferindo o dogma, né? Então, propriamente, é o que é essencial para o evangelho. A doutrina, no sentido que o tem usado aqui, representa a crença, considerando importante sem ser essencial. Ou seja, uma igreja ou denominação cristã específica pode considerar tal crença um teste para a comunhão sem asseverar que sua negação seja apostasia. Um exemplo, dom de línguas. Né? Eu usei isso na aula passada e eu quero aqui retomar. Dom de línguas, se uma igreja exerce o dom de línguas e a outra não, isso é algo que fere a comunhão de maneira alguma. Fere, é uma apostasia de maneira alguma, tá? Existem igrejas que creem que o dom de línguas já cessou, outros creem que existe, mas não exercem. Então, assim, outros já exercem porque creem. Então, mas isso é uma doutrina secundária. Nós podemos conviver com ou sem, tá? É logicamente que nós, como renovados, como pentecostais, vamos crer que o dom de línguas, sim, é real. Nós vamos crer que o dom de línguas, sim, é um exercício um exercício de edificação própria, tá? Mas é um resquício, um dos sinais, como fazendo parte do meio pentecostal, do meio renovado. Tá? Então, a doutrina é isso. Calvinismo e arminianismo também. Eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito no livre-arbítrio do homem. São doutrinas secundárias. Isso aí não fere os princípios. Eu acredito que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Eu acredito que Jesus vai voltar antes. Doutrinas secundárias. Eu acredito que o homem é formado de forma da tricotomia, né? A tricotomia forma o homem. Não, acredito na dicotomia. São doutrinas secundárias. Então, tudo isso, meus irmãos, são secundários. E nós podemos conviver, né, com isso. E tem opinião. Aí a opinião é aquilo que nós já falamos, né? Tudo aquilo que não está no texto bíblico. Usos e costumes, né? Tatuagem, a questão se pode beber ou não, tudo isso está ligado à opinião, não ao texto. Então, tudo aquilo que está ligado com questões que a Bíblia não trata propriamente, está mais ligado à opinião, né? Então, nós temos que diferenciar o que é dogma, o que é doutrina, o que é opinião, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu quero agradecer vocês por nos ficar aqui conosco, né, nessa matéria aqui, ter nos acompanhado, tá? Eu quero agradecer você. Nós vamos agora para a próxima matéria e eu, mesmo assim, antes de encerrar esse vídeo, eu quero desafiá-lo a você comprar um dos livros, meus irmãos. Comprem um dos livros para que vocês possam, eu já mostrei aqui para vocês, isso aqui, Teologia Sistemática, tá? Acho que tá faltando uns 3 livros ainda, mas tudo isso aqui, Teologia Sistemática. Tá? Então, assim, olha você ver. Isso é para que nós possamos aprofundar nos assuntos, possamos entender o que o autor está entendendo. Mas se você não tem condições de comprar todos esses livros, né? Aqui, realmente, os livros são caros. Mas compre um, faça um esforço, parcele no cartão, não deixe de se aprofundar. Todos os livros que nós estamos indicando para vocês, da Escola de Líderes, é para que você possa se aprofundar. Então, compre, não deixe de comprar. Você vai ver como esses livros vão te ajudar a entender melhor os assuntos, né? Nós temos aqui, Teologia Sistemática do N. Gruden, esse azulzinho aqui, muito bom. Eu indiquei lá na bibliografia, mas comprem, meus irmãos, para que vocês possam se aprofundar nos assuntos. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe sua vida, estou à disposição. Estudem, se aprofundem para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço.
Fiquem com Deus. A paz.